Fala pessoal, eu sou o Gabriel Malfato e esse é o Capital em Dia, onde você entende de economia e investimentos sem complicação. A XP acabou de divulgar o relatório macroeconômico com as projeções para a economia brasileira e a mensagem é bem clara. 2026 ainda deve ser um ano relativamente estável, mas 2027 pode ser o verdadeiro teste para o Brasil. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a investir melhor e entender o que realmente está acontecendo, já deixe o seu like e considere se inscrever aqui no canal. Agora sim, vamos direto ao que interessa. Vamos começar pela fotografia geral do momento. Segundo o relatório Brasil Macro mensal da XP, publicado em 7 de janeiro, o cenário global segue desafiador. Tensões geopolíticas, incerteza sobre políticas monetárias nas grandes economias e o risco fiscal elevado em países desenvolvidos. Mesmo assim, no curto prazo, o Brasil não está mal posicionado. A economia ainda roda perto do potencial. O mercado de trabalho segue forte e a inflação vem recuando gradualmente. Mas já fico alerta. 2026 parece administrável. 2027 é onde o jogo realmente fica sério. Agora olhando para o mundo, porque isso influencia diretamente aqui dentro. Os juros longos nos Estados Unidos e Europa continuam pressionados por causa do fiscal dessas economias. E isso reduz o apetite por risco em mercados emergentes como o brasileiro. A transição de liderança no Federal Reserve também aumenta a incerteza. Um nome técnico ajuda. Um perfil mais político pode trazer mais volatilidade. Some isso a desaceleração da China, que afeta as commodities, e o aumento do risco geopolítico na América Latina, principalmente após a situação envolvendo a Venezuela. Ou seja, o mundo não está ajudando muito, então o Brasil vai ter que contar mais com a política econômica bem feita do que com a sorte. E voltando para o nosso quintal, a política doméstica. 2026 é ano eleitoral, e isso praticamente guia toda a agenda econômica. Segundo a XP Política, a disputa está bem aberta. Lula chega mais competitivo, enquanto a oposição tenta se consolidar. Flávio Bolsonaro como principal nome. E como se não bastasse o ano eleitoral, entra em vigor também a reforma do imposto de renda. Isenção até R$ 5.000 e redução para quem ganha até R$ 7.350. Isso mexe com renda, mexe com economia e, claro, mexe com política também. Agora, crescimento. A XP mostra que o Brasil desacelerou em 2025 comparado a 2024, mas continua resiliente. As projeções são mais ou menos assim. Algo perto de 2,3% em 2025, perto de 1,7% em 2026 e um cenário mais fraco em 2027, com um crescimento próximo de 1,2%. O que segura a atividade agora é emprego forte, renda maior, programas de estímulo e o crédito direcionado. Mas lá na frente, menos espaço fiscal, juro ainda alto e a incerteza política começa a pesar. Então guarda isso, 2026 é estabilidade, 2027 teste de resistência. Sobre a inflação, a XP revisou o IPCA para algo em torno de 4% em 2026. Muito por causa dos preços mais comportados no atacado e petróleo mais baixo. Mas ainda existe pressão em serviços, que depende de mercado de trabalho adequado e a política fiscal. Então não é o caos, mas também não é o cenário perfeito. E claro, os juros. O Banco Central deve iniciar cortes em março, provavelmente 5 cortes de meio ponto, levando a Selic para 12,5%. Depois disso, provável que haja uma pausa. E aqui está a chave, a continuidade da queda de juros depende completamente do comportamento fiscal do próximo governo. Se tiver responsabilidade e reforma, dá para cair mais. Se não tiver, o mercado cobra. Hoje a XP projeta algo perto de 11% de Selic em 2027, mas totalmente condicionada à política. Agora o ponto mais sensível, fiscal. O governo deve cumprir metas em 2026 e 2027. Mas muito apoiado em aumento de arrecadação e medidas pontuais. Ainda assim, a dívida pública segue crescendo, despesas obrigatórias continuam pressionando e o orçamento vai ficando cada vez mais engessado. E a XP é direta. Para estabilizar a dívida, não basta arrecadar mais, será necessário mexer no lado dos gastos. E no cenário base, alguns ajustes devem acontecer,
mas podem não ser suficientes para eliminar o risco fiscal, ou seja, alerta ligado. Sobre o setor externo e câmbio, o déficit em conta corrente continua elevado, perto de 3% do PIB em 2026, melhorando apenas em 2027, muito mais pela desaceleração econômica do que por melhora estrutural. Por outro lado, investimento estrangeiro ainda entra forte, principalmente em petróleo, mineração e tecnologia. Já o câmbio deve ficar por perto de 5,60 em 2026 e 5,80 em 2027. Nada de explosão, mas também nada de real muito valorizado. E o que isso significa para quem investe? Renda fixa continua muito relevante. Bolsa depende bastante do comportamento fiscal e político. E ativos dolarizados seguem sendo uma proteção inteligente. Não é momento de aposta cega, é momento de estratégia, diversificação e gestão de risco. Resumo: o Brasil chega em 2026 relativamente bem, mas 2027 é o grande divisor de água. Se houver reformas, responsabilidade, podemos ter juros menores, dívida sob controle e um ambiente melhor. Se não houver, o mercado vai reagir. E o mercado sempre reage. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário econômico e tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro, já deixa o like aqui no vídeo. Comenta o que você achou dessas projeções e como você está posicionado nos seus investimentos. Eu leio tudo e respondo sempre que dá. E claro, compartilha com alguém que precisa entender esse momento do Brasil. Se esse conteúdo te ajudou, continua acompanhando Capital em Dia. Eu sou Gabriel Malfato e te vejo no próximo vídeo.